para Israel. Coloca junto com os seus bens escondidos de Saul. Então a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 17, 15 ainda, bem melhor dizendo, no versículo 32, que vindo Saul aos israelitas, vindo Samuel aos israelitas, ele começa a ouvir um barulho diferente. Ele começa a escutar alguns barulhos. Então a Bíblia vai nos dizer que ele olha para Saul e pergunta: Saul, o que barulhos são esses? O que está acontecendo aqui? Então a Bíblia vai nos dizer que Saul olha para Samuel e fala: Samuel, eu escolhi o melhor dos amalequitas e trouxe para sacrificar ao Senhor. Então a mesma Bíblia vai nos dizer que Samuel olha para Saul e fala: Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. A Bíblia vai nos dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. A igreja do Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando o Senhor coloca no coração do pastor para fazer tal algo, a igreja do Senhor tem que estar junto com o pastor, tem que fazer segundo o querer do Senhor. Quem colocou no coração dele não foi qualquer homem, não foi qualquer pessoa, mas foi aquele que vive e reina nas mansões celestiais, aquele que te levantou na terra, aquele que te colocou de pé. Aleluia. Então a Bíblia vai nos contar que no capítulo 16 o Senhor olha para Samuel e fala: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Dura essa palavra, meus irmãos. Dura essa palavra, igreja. Até quando terás dó de Saul, tendo eu, Senhor, o rejeitado? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor olha para Samuel e fala: Samuel, eu tenho provido um novo rei. Vai até a casa de Jessé, o Melequita, e lá eu tenho provido um rei para Israel. A Bíblia vai nos dizer que no versículo 16, Samuel vai até a casa de Jessé. Agora aqui eu quero fazer uma conjectura sem quebrar, sem manchar a exegésica bíblica. A Bíblia vai nos dizer que ele pega, olha para o Senhor e fala: Senhor, como que eu vou ir? Se Saul descobrir que eu estou indo ungir um novo rei, ele vai me matar. Aí o Senhor olha para ele e fala: usa da estratégia. Deus é um Deus estratégico. Deus, ele não faz nada de qualquer forma. Ele usa as suas multiformas. Deus não trabalha no nosso querer. Deus não trabalha no nosso querer. O Senhor, ele tem as suas formas para trabalhar. O Senhor trabalha na contramão. Não é da maneira que você quer, é da maneira que ele quer. Deus não trabalha na sua vontade, Deus trabalha na vontade dele. E eu quero aqui te dizer uma coisa: o Senhor só procura aqueles que têm e que não quer mais viver na mesmice. O Senhor está procurando pessoas. Aleluia. O Senhor está procurando corações de verdadeiros adoradores. Aqueles que não querem ficar na mesmice. Aqueles que querem um compromisso com o Senhor. Aqueles que querem fazer algo na parte do Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer que Samuel pega ali um novilho e vai até a casa de Jessé. E para quem já leu a Bíblia, e quem lê a Bíblia, profeta, quando vai na casa de alguém, ou ele vai para abençoar, ou ele vai para amaldiçoar. O profeta entra na casa para abençoar ou para amaldiçoar. Então a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel
cima da casa de Jessé, que ele chega até o portão, Jessé põe a mão na cabeça. Estou fazendo uma exegese, sem manchar a Bíblia. Estou fazendo eu aqui uma conjectura, sem manchar a exegese da Bíblia. Ele coloca as suas mãos na cabeça, olha para Samuel e pergunta: é de paz a sua vinda? Porque se não fosse de paz, ele sabia que a maldição ia entrar na tua casa. Ele sabia também que ele tinha um filho pequeno, que era diferente dos seus irmãos, que ele mandava para o campo, para não ficar na presença dos homens. Ele sabia também que existia um menino desprezado atrás da casa dele, cuidando das piores ovelhas que ele tinha, porque não era para ele apresentar, porque o menino era diferente. Ele sabia que na casa dele tinha algo diferente, tinha alguém que poderia manchar aquele lar. E eu quero te dizer uma coisa: enquanto tem pessoas que te desprezam, aleluia, o meu Deus tem te escolhido. Aleluia. Enquanto tem pessoas que não te dão nada, o meu Deus já tem te escolhido desde o ventre da tua mãe. Oh, aleluia. O meu Deus já tem escrito uma história sobre a tua vida. Enquanto para muitos você não tem valor nenhum, para o Senhor você é rei, escolhido pelo Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer que ele entra, olha para Jessé e fala: Jessé, eu vim aqui para sacrificar, mas antes de nós sacrificar, vamos entrar na casa. Eu quero ver os teus filhos, porque o Senhor tem provido de um rei entre os seus. Aleluia. Então a Bíblia vai nos dizer que ele senta, ele entra e ele fica de pé, bem melhor dizendo. E ele fala: nós não vamos nos assentar enquanto esse menino não chegar. Então Jessé começa a mandar passar todos os seus filhos. Passa um, passa outro, passa Samar. E o Senhor não tem provido de nenhum. Então ele olha, depois de passar os 7 filhos de Jessé, ele olha, Samuel olha para Jessé e pergunta: não tem mais nenhum? Aí ele para e pensa, ele fala: apresento ou não apresento? Falo a verdade ou não falo a verdade? Quem é crente já está entendendo o que eu estou falando. Aleluias. Quem é crente já está entendendo o que eu estou dizendo. Glória a Deus. Eu apresento para ele o menino que está escondido, ou eu falo que acabou, mas ele é profeta. Então ele fala: tem um mais moço, só que está no campo. Glória a Deus. O Senhor não vai achar nada nele. É ruivo, é branco, é diferente e é pequeno. Então ele olha para Jessé e fala: traga esse menino. Nós não vamos nos assentar aqui enquanto ele não chega. Aleluia. Então a Bíblia vai nos dizer que buscaram Davi no campo. Agora você imagine comigo, Davi desprezado, largado pela família, largado pelos irmãos, o menor da casa, aquele que não tinha significância nenhuma, ficava ao campo somente compondo os seus louvores do livro de Salmos, tocando a sua harpa e entoando os seus salmos. Ninguém lembrava que ele existia. Mas de repente, um moço chega correndo, olha para ele e fala: Davi, levanta, porque o profeta está te chamando, Davi. Aleluia! Levanta, porque o profeta quer te ver, Davi. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer, e eu conjecturo com os irmãos, que na hora que ele ouviu essa frase, que ele ouviu essa palavra, ele ficou de pé, ele saiu correndo, ele entrou para dentro da sua casa, mas antes que ele chegasse, o cheiro que ele tinha, cheiro de ovelha, já tinha chegado. Meu Deus olha para Samuel e fala: Samuel, levanta e enche, porque é assim mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Estou na introdução, não comecei a pregar ainda. Eu quero pregar hoje aqui ainda. Então quando ele chega, Samuel olha para ele
Então ele chega, dobra os seus joelhos, os seus irmãos olhando para ele. Eliabe olhando e vendo somente o azeite descendo sobre a cabeça de Davi. E o Senhor glorificando o nome de Davi naquela hora. O desprezado sendo glorificado no meio dos seus. Você quer ter um sucesso? Você tem que ser exaltado no meio dos seus. Você quer ter um bom sucesso na sua caminhada, na sua trajetória? Você tem que ser exaltado no meio dos seus. Aleluia. Quando eu digo no meio dos seus, eu digo no meio da tua igreja, eu digo no meio da tua família, eu digo no meio dos teus amigos, eu digo no meio da sua escola, eu digo no meio do seu trabalho, eu digo no meio de todos aqueles que acham que de você não virá nada. Aleluia. Eita Deus. Então o Senhor, quando unge a Davi, a trajetória de Davi já vai ser dupla. Davi não vai ser mais um simples cuidador de ovelhas, e ovelhas malhadas, pastor Marcos Costa, meu amigo. Ovelhas malhadas, ovelhas que não tinham valor, meu pastor, nenhum. Ovelhas que ficavam atrás da casa, que só servia para comer, só servia para fazer veste. Não era ovelha de comércio, não eram as melhores ovelhas que Jessé tinha. Por isso que o seu irmão vai falar que por que ele tinha vindo, aonde ficaram as poucas ovelhas do nosso pai. Então a Bíblia vai nos dizer que Davi passa agora a ter jornada dupla. Ele estava de manhã cuidando das ovelhas e estava à tarde tocando a sua harpa para acalmar o coração de Saul, que estava endemoniado. A Bíblia vai nos dizer que quando Saul ficava endemoniado, ia lá Davi, tocava suas harpas e tocava, o demônio ia embora. Então ele voltava para o campo, cuidado das ovelhas dos pais, e quando ficava endemoniado de novo, corria até o castelo. E nisso daí o Senhor estava somente preparando Davi. Olha Davi, você vai ser rei, mas você não pode, Davi, fazer o mesmo erro que Saul faz, Davi. Olha Davi, você está vendo aqui aonde Saul errou, você não pode errar. Você está vendo, Davi, aonde está errando Saul, você não pode errar. Aleluia. O que eu estou querendo te dizer, irmãos? Aleluia. Olha, se você tem alguém do seu lado que pratica um erro, não pratica o mesmo, faça diferente, faça diferente, você é diferente. Aleluia. Ninguém é igual, ninguém trabalha igual, ninguém faz nada igual. Aleluia. O Senhor tem para você o melhor, o Senhor tem para você um ministério único, o Senhor tem nas tuas mãos somente um ministério. Aleluia. Não existe dois, então não faça o que o milagre faz. Aleluia. Só use esse exemplo para dar glória ao Senhor. Só use esse exemplo. Levanta-se uma guerra entre os filisteus. E quando levanta essa guerra entre os filisteus, Davi está no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Os seus irmãos vão para o campo, e lá no campo eles começam a guerrear. Lá no campo eles começam a pelejar numa jornada que não tinha fim. Os filisteus não vinham, Israel não ia, e eles ficaram no vale. E de longe eles viam um homem grande, de alta estatura, que batia no peito e falava: não tem homem valente em Israel para que possa guerrear comigo. De longe gritava: não tem homem em Israel, guerreiro, que possa guerrear comigo. Porque era normal que se fosse um dos soldados de Israel e morresse pela mão desse gigante Golias, todo Israel tinha que se render aos pés dos filisteus e tinha que fazer o querer dos filisteus, iam passar a ser escravos dos filisteus. Então a Bíblia vai nos dizer que Jessé chama a Davi no campo, e
Davi, quando se apresenta, ele fala: olha, tá vendo esses queijos? Pega esses queijos, pega esse pão, leva até os soldados e procura ver o que está acontecendo com seus irmãos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé estavam no campo. Eu não tenho notícia deles, traz a notícia deles para mim. Então a Bíblia vai nos dizer, como um filho obediente que era Davi, Davi volta para o campo, pega todos os mandares que o pai dele tivesse mandado ele fazer, pega os queijos, pega o pão, coloca em uma borná e volta para o campo, fica no campo, espera amanhecer o dia. E quando amanhece o dia, ele vai para o vale. E quando ele se aproxima do vale, ele começa a ver um alvoroço. Ele começa a ver o povo alvoroçado. Ele começa a ver o povo todo atemorizado. Um falando com o outro, um dizendo para o outro. E de longe ele ouvia o general gritar: tem algum homem aqui que deseja lutar com este gigante? Um silêncio corria no vale. E ele bradava mais uma vez: não tem homem aqui que possa guerrear com este gigante. Eis que Saul dará uma esposa, uma das suas filhas como esposa, e ficará isento de todos os seus pagares a Saul. Não vai mais pagar tributo, não vai mais pagar imposto, estará isento, a sua família toda não pagará mais. Não tem homem assim. E Davi, sendo um menino, começa a escutar, corre até um dos soldados, perguntei: o que ele está falando aí? Aí nisso chega o seu irmão mais velho, olha para ele, mais uma vez despreza Davi. Mais uma vez, pastor Marcos Costa, despreza Davi. Olha para ele e fala: olha, eu sei o que você tem no seu coração, a maldade que tem no seu coração, isso tudo porque ele foi ungido sendo um menino. Ele achava que aquilo era o coração de Davi. Ele achava que Davi tinha feito aquilo. Então ele fala: você pensa que eu não sei o que você tem no teu coração? Você pensa que eu não sei que você só veio aqui para ver a guerra? Então, mais uma vez, a Bíblia vai nos dizer que Davi vira de costas para o seu irmão. Ele vai ver mais uma vez as costas de Davi. Davi corre até o soldado, corre até o general, e bate nas costas dele e fala: olha, se não tem homem, pode deixar que o menino vai. Se não tem homem para guerrear o gigante, o menino vai guerrear. Se não tem homem para ir nesse gigante, pode deixar que o menino vai guerrear. Então a Bíblia vai nos dizer que o general corre até Saul, olha para Saul e fala: Saul, onde eu não achei, mas tem um menino doido aí, e ele falou que tem coragem de ir contra esse gigante. Quando Saul dá uma bundinha na porta, ele olha Davi, um menino moço, de semblante bonito, semblante belo, um jovem rico, aleluia. Saul olha e fala: quem que esse menino pode guerrear? Não pode guerrear. Aquele soldado já tem matado mais de 1000, aquele soldado é homem de guerra desde a sua infância. Como esse menino pode guerrear com esse gigante? Aleluia. Então manda chamar Davi. E quando Davi se aproxima de Saul, ele fala: Saul, olha aqui, eu vou passar para você o meu currículo. Estava eu um dia no campo, se levantou um leão para atacar a ovelha do meu pai. Eu me levantei contra esse leão, peguei esse leão com as minhas mãos e matei esse leão. Aleluia. Saul olha para ele e fala: ainda há pouco ele falou: levantei o urso. E quando aquele urso tentou pegar a ovelha do meu pai, eu com as minhas mãos não precisei de arma, eu matei esse urso. Então pode me enviar contra esse circunciso, que eu vou te trazer a cabeça desse homem hoje. Aleluia. O que eu quero te dizer, irmãos? Aleluia. Pode não te dar nada, achar que você é pequeno, achar que essa igreja não vai para frente. É uma igreja nova, é uma igreja nova. Aleluia. Mas eu quero profetizar como profeta que sou. Hoje aqui, pode se preparar, que aqui vai ficar pequeno. Aleluia! Pode se preparar, que aqui a casa vai ficar pequena. O povo que vai vir para guerrear junto com vocês vai ser grande. Pode comprar cadeira, pastor. Pode caçar um jeito de aumentar o templo, porque vai ficar apertado. Glória a Deus. Então, são
de Saul. Coloca o capacete de Saul. Pega a espada de Saul. E quando ele tenta andar, o corpo dele começa a balançar. Será que Davi não conseguia levar a armadura de Saul? Conseguiu, irmãos. Mas eu quero te dar a revelação do Senhor hoje aqui. E você prepara o seu pulmão para dar um glória bem alto. Sabe por que ele não foi com a armadura de Saul guerrear contra aquele circunciso gigante? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque senão a vitória não ia ser de Davi. A vitória seria de Saul. Foi Saul que matou o gigante. Não foi Davi. Mas o meu Deus, ele não precisa de armadura. A sua armadura é o capacete da salvação. Aleluia! É o coração da justiça. É o sapato de ferro. É a espada que é a palavra do Senhor. Ele não precisa de armadura. Ele só precisa de um corajoso. Se tem um corajoso aqui, para a mão direita do céu. Começa a ver o que está o Senhor. Chama a mão direita. Chama a mão direita, crente. Glorifica o nome dele. Então a Bíblia vai nos dizer que ele olha para Saul e fala: meu rei, eu não consigo ir com essa armadura. Eu não preciso de armadura para vencer esse circunciso. Então a Bíblia vai dizer que ele tirou a armadura. O Senhor quebrantou o coração de Saul, porque de outra maneira, e qualquer outro rei, na sua sã consciência, não permitiria que aquilo acontecesse. Ele estava guerreando com um homem de guerra. Ele estava na batalha com um homem de guerra. Então a Bíblia vai nos dizer que Davi tira toda a sua armadura, tira tudo, pega na sua mão 5 pedras no ribeiro, coloca no seu alforje, pega uma funda, dá uma olhada na funda, vê se a funda está boa, pega o seu cajadinho e vai de encontro ao gigante. Então a Bíblia vai nos dizer que quando estava lá, o gigante Golias, com toda a sua pose, com toda a sua vontade de guerrear, que ele vê aquele menino se aproximando dele, com uma fundinha na mão e uma pedrinha, aleluia, ele começa a tirar sarro de Davi, ele começa mais uma vez desprezar Davi, ele começa a falar que Davi estava achando que ele era cachorro, para vir contra ele com pedra e pau. Ele começa a achar que Davi é um homem qualquer, ele começa a achar que Davi é um menino qualquer, aleluia, mas Davi não é um menino qualquer, Davi é um menino cheio de Deus, Davi é um menino que está debaixo da vontade do Senhor, está no querido do Senhor, está fazendo a vontade do Senhor, o Senhor enviou ele para aquilo, e era para aquilo que ele tinha que se levantar, aleluia. Davi era um homem que estava debaixo da vontade do Senhor. Aleluia. Então a Bíblia vai nos dizer que Davi pega a sua funda e começa a rodar. Começa a rodar. Se eu fosse você, irmãos, eu fazia o mesmo que eu estou fazendo. Coloca-se de pé, igreja. Fica de pé. Vamos fazer algo diferente aqui. Vamos fazer algo do céu aqui. Algo que agora é no meu coração. Pega comigo a funda. Pega uma funda comigo aí. Pega uma funda comigo. Vira para o lado de onde você mora, que você vai derrubar o gigante hoje. Aleluia. É queda de gigante hoje, irmãos. Eu sou profeta. É queda de gigante. Pega a funda na mão. Começa a rodar comigo a funda. Vamos, roda. Roda, igreja. Aleluia. Enquanto você vai rodando, você vai glorificando. Glória a Deus. Você vai rodando, você vai dando glória. Enquanto você vai rodando,